opinião pública, não. O voto é o cidadão consciente que fez o que fez no primeiro turno. Deu-me mais de 400 mil votos, eu fui vitorioso em todas as 14 zonas eleitorais de Belo Horizonte, desde as mais pobres até as mais bem aquinhoadas, em toda a cidade. Então esse voto consciente apareceu porque eu discuti política com esses cidadãos, eu politizei a campanha. São diferenças marcantes que não me autorizam ter a prepotência, a arrogância de dizer que sou melhor, nem a falsa humildade de dizer que eu sou pior, apenas a diferença. Candidato Amilcar Martins, o senhor tem 1 minuto para comentar a resposta do seu adversário. Eu gostaria de fazer 2 comentários básicos. Em primeiro lugar, eu não posso concordar com essa visão rósea da vida em Belo Horizonte, da situação que todos nós vivemos. Todos nós que moramos aqui sabemos dos problemas na área de saúde, na área de trânsito e transporte coletivo. As crianças que estão nas ruas de Belo Horizonte e que aumentaram em número, na verdade, e tantos outros problemas, de maneira que eu não consigo e não posso compreender essa visão como se tudo estivesse às mil maravilhas. As estatísticas apresentadas de aprovação da atual administração pelo meu adversário estão subindo a cada programa, a cada debate. Se nós demorarmos mais uma semana, elas vão passar de 100%. Porque a cada momento, eu não sei de onde, vai de 80, 81, 84 e vai por aí afora. Isso, naturalmente, não é exatamente assim. A população sabe que existem problemas graves e que não estão sendo enfrentados com a devida seriedade, com a devida coragem e com a devida competência. E, em segundo lugar, eu queria dizer, se o meu adversário, que é o vice-prefeito da cidade, o que ele fez efetivamente para contribuir para melhorar a situação da cidade? Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e no próximo bloco os candidatos vão fazer perguntas entre si. Belo Horizonte recebe mais uma vez a maior feira da arte popular do país. 7ª Feira Nacional de Artesanato. O bordado, a renda, o tapete e a cerâmica de cada região para você ver e comprar. Venha, conheça o trabalho de quem faz da vida uma arte. 7ª Feira Nacional de Artesanato. De 13 a 17 de novembro no Minas Centro. Realização Mãos de Minas. Apoio Centro Cap, Sebrae Minas. As meninas na informática. Barbie, o programa para o seu computador, com modelos de roupas, histórias, papéis e cartões para imprimir. Na Chanel, papelaria e suprimentos. O coração atleticano vai bater mais forte na Vila Olímpica. Chegou o Vila Aquapark para toda a família, o mais completo parque aquático da América Latina. Piscina de ondas com água salgada e praia artificial. O maior toboágua do mundo, o único com elevador panorâmico. Rio Lento, free fall, kamikaze e playground aquático para os baixinhos atleticanos brincarem à vontade. Reserve agora a sua cota. Vila Aquapark, o paraíso atleticano. Vai que é sua, torcedor! Você que está nos assistindo, o que é mais importante, saúde ou dinheiro? Ah, para mim a saúde, é claro. Principalmente a saúde da minha família. Saúde é importante, mas eu não jogo meu dinheiro fora. E como um bom mineiro, eu traço meus planos com segurança. E qual a sua opinião? Se você acha que saúde é mais importante, ligue 238-8300. Se você acha que é dinheiro, ligue também 238-8300. Santa Casa Saúde, o plano de saúde do melhor hospital de Minas. Valoriza a sua saúde e o seu dinheiro. Natal, Natal. Neste Natal, sua estrela vai brilhar. É só comprar no Kit Eletro para concorrer. São 3 caminhões de prêmios para você. É fácil comprar no Kit. Pelo crediário Fácil Fácil, você compra até sem comprovação de renda. Vamos, compre no Kit. São 3 caminhões de prêmios para você. Boa sorte! Natal, Natal. Natal da sorte é no Kit Eletro. Neste sábado, no Hipódromo Serra Verde, animais de Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Brasília e Goiânia fazem a festa do Grande Prêmio Proclamação da República. Neste sábado, a partir de 2 da tarde. Se o seu carro é muito exigido, pelo menos trate bem dele na hora de abastecer. Passe num posto Ipiranga ou Atlantique e peça F1 Master. Ela evita entupimentos e principalmente aumenta a vida útil do motor. F1 Master você só encontra nos postos Ipiranga e Atlantique.
Revele já seus filmes nas lojas Fotomagic em apenas 1 hora e receba um filme grátis. Se suas fotos não ficarem prontas na hora marcada, você não paga nada. Isso mesmo, você não paga nada. Na Fotomagic é assim. Fotos em 1 hora ou fotos grátis. Fotomagic, a magia da foto. Horizontes Internet, canal de 1 mega, mais de 200 linhas, R$ 35,00 por mês, acesso ilimitado. Horizontes Internet, o maior e mais rápido provedor do estado. Faça sua assinatura, 286-3420. A fome chegou e bateu. A fome chegou e pegou. Mais que fome! Você precisa de uma coisa saudável! Mate sua fome. Mate a fome! O Danap! Usa a todo momento! Danap! Seu alimento Danap! Danap! Tome uma atitude que alimenta! Tome Danap! Danap! Mulheres de Areia. Ruth e Raquel são gêmeas idênticas, mas de temperamentos opostos. Você nunca suportou nós sermos iguais, né? Iguais? Só na cara, né? Porque você é uma boba, uma acomodada, não sabe o que quer. Eu sei muito bem o que eu quero da minha vida. Duas irmãs que vão disputar o amor do mesmo homem. Que brincadeira é essa? Eu te falei que eu tinha uma irmã. Mas não que eram gêmeas. De Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia. Um grande sucesso. De volta a partir do dia 25 em Vale a Pena Ver de Novo. Estamos de volta com o debate entre os dois candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. A partir de agora, as perguntas serão feitas pelos próprios candidatos. Eles têm 30 segundos para formular cada pergunta e 2 minutos para responder. Quem começa é o candidato Célio de Castro. O senhor pode perguntar. Vereador, o seu vice, o deputado Ronaldo Vasconcelos, tem tido um papel secundário na sua campanha, tem aparecido pouco. Há alguma razão especial para isso? Gostaria que o senhor nos dissesse quais são os seus compromissos com o partido de Ronaldo Vasconcelos e qual o papel que ele desempenhará numa possível futura administração. Candidato Amilcar Martins, o senhor tem 2 minutos para responder. O meu vice, Ronaldo Vasconcelos, é um companheiro de muitos anos. Já o conheço há muitos anos, desde a infância, e depois, na vida política também, temos tido várias batalhas juntos, participado de vários processos eleitorais conjuntos. O último deles, antes deste agora, foi na eleição do governador Eduardo Azeredo, quando o PL, o seu partido, também fez parte da coligação Todos por Minas, que sustentou a candidatura do governador Eduardo Azeredo. O meu vice tem uma postura impecável, é um companheiro inatacável, tem me representado em várias ocasiões, tem participado comigo da elaboração do programa de governo. Enfim, nós temos uma identidade absoluta que provém também da amizade das nossas famílias, uma amizade antiga. Eu não tenho nenhum reparo a fazer à sua atuação. Eu tenho certeza de que, da mesma forma que ele tem me ajudado muito durante a campanha, de todas essas maneiras, com a sua solidariedade, com a sua presença, com suas posições, com a sua opinião, eu não tenho dúvida de que também na administração da cidade ele terá um papel central, um papel muito importante para me ajudar a administrar Belo Horizonte. Ele é um grande especialista, um engenheiro, um grande especialista em questões ambientais e ele pode me ajudar muito em várias áreas que envolvem problemas de meio ambiente em Belo Horizonte. Por isso, eu só tenho elogios a fazer à sua atuação, à sua solidariedade, ao seu companheirismo, e eu tenho certeza que ele estará me ajudando muito também na administração de Belo Horizonte. Candidato Célio, o senhor tem 1 minuto para comentar essa resposta. A resposta reafirma o que eu sabia do deputado Ronaldo Vasconcelos, só estranhei a pouca presença, a pouca participação dele na campanha do vereador. Na verdade, o meu candidato a vice, o engenheiro Marcos Santana, participa ativamente, está presente em todos os eventos de campanha. É um engenheiro respeitado, empresário, inclusive uma liderança nacional, que teve aqui um papel muito importante em Minas, na época do governo Collor. Aqui, o meu vice, Marcos Santana, iniciou junto ao empresariado local um movimento que resultou na Carta de Minas, denunciando a promiscuidade das relações de certo setor do empresariado com o governo Collor. Dessa carta resultou uma primeira CPI do Senado, que posteriormente foi a CPI transformada em aquela conhecida CPI da corrupção.
terá Marcos Santana seguramente um papel fundamental, prioritário, na linha de frente do meu governo. Candidato Amilcar, o senhor tem 1 minuto para comentar. Eu não conhecia o engenheiro Marcos Santana antes do processo eleitoral. E não tem tido boas notícias, boas informações sobre ele. De ser um homem correto, é um empreiteiro aqui em Belo Horizonte, muito respeitado, que tem uma empresa de construção que presta serviços, obras públicas aos governos, aos diferentes governos. Eu tenho certeza de que ele tem participado, eu tenho visto que ele tem participado também da campanha do meu adversário e com absoluta certeza ele terá também uma participação importante na eventual administração, na hipótese do meu adversário se tornar prefeito, se ele for eleito, eu não tenho dúvida de que ele terá uma participação, provavelmente também na área de sua especialidade, que é na área de obras públicas, nessa área, dada a sua grande experiência nesse setor. Candidato Amilcar Martins, agora é a sua vez de perguntar, 30 segundos para formular a pergunta. Senhor vice-prefeito, candidato Célio de Castro, o senhor anunciou por mais de uma vez que pretendia criar em Belo Horizonte 500 mil empregos. Essa afirmação está gravada, foi feita em mais de uma ocasião e, inclusive, num debate que tivemos na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria que o senhor nos explicasse com clareza de que forma que o senhor pretende atingir essa cifra formidável de gerar 500 mil empregos em Belo Horizonte. Candidato Célio, o senhor tem 2 minutos para responder. Eu dou parte novamente de uma afirmação falsa, de uma premissa equivocada. Jamais eu prometi gerar 500 mil empregos em Belo Horizonte. Eu defendi e defendo um chamado Projeto de Desenvolvimento Econômico autossustentado para a região metropolitana. E exemplifiquei várias vezes em debates, dizendo que esse projeto tem um dos seus pilares de sustentação na revitalização econômica das chamadas pequenas empresas. Dado que a região metropolitana tem 125 mil pequenas e microempresas, diria que é possível, para exemplificar, teoricamente possível, a geração de 500 mil empregos se estiver operando a todo vapor na região metropolitana, todas as pequenas empresas que existem, sendo que 60 delas estão em estado falimentar. É muito diferente dar um exemplo a respeito de como pode ativar a ação econômica de pequenas empresas do que disso se deduzir que eu estou prometendo gerar 500 mil empregos. O vereador está realmente equivocado. Quem compareceu ao debate da FIENG teve a clara percepção de que eu apenas exemplifiquei um projeto mostrando um rumo que ele pode tomar e não fazendo promessa leviana de gerar 500 mil empregos na capital, que seria uma insanidade. Candidato Amilcar, o senhor tem 1 minuto para comentar essa resposta. Eu lamento que meu adversário tenha se especializado ao longo da campanha em fazer afirmações para negá-las logo em seguida. Mas essa não é a questão que está em debate, se ele disse ou não. Está gravado, está comprovado isso, e uma demonstração disso é de que ele pediu o direito de resposta sobre essa questão à Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral negou o direito de resposta, reconhecendo que ele havia efetivamente feito essa afirmação. O que eu quero apenas é chamar a atenção para isso. É uma promessa de campanha absolutamente absurda, é um compromisso absurdo. Quem faz promessas levianas, quem faz promessas absurdas, quem faz promessas mirabolantes nessa campanha? Sou eu ou o meu adversário? Eu queria apenas chamar a atenção sobre essa questão e lembrar que para cumprir uma coisa dessa magnitude, ele teria que gerar 10 mil empregos novos em Belo Horizonte por mês, o que evidentemente é impossível de ser feito. Candidato Célio, o senhor tem 1 minuto para comentar. O vereador continua insistindo na premissa falsa, da afirmativa que não corresponde à verdade, que eu teria prometido gerar 500 mil empregos em Belo Horizonte. É absolutamente incorreta essa afirmativa. Ele vai mais ainda, não se contenta em fazer uma afirmativa que não corresponde à verdade, diz que a Justiça Eleitoral negou o meu direito de resposta. A Justiça Eleitoral não chegou a dar a decisão final porque os advogados do candidato vereador entraram com ação liminar de suspensão do direito de resposta. Na verdade, a questão nem foi julgada ainda, está sub júdice da Justiça Eleitoral. Na verdade, o candidato está um pouco inquieto e fica julgando essa questão como se fosse uma questão principal, que houvesse feito uma afirmação dessa natureza. Inclusive, foi feita uma montagem em programa de rádio e televisão, pensando essa minha afirmativa do contexto de uma fala mais geral. Mas a população de Belo Horizonte já está suficientemente esclarecida a respeito da matéria. Candidato Célio, agora é a sua vez de fazer a segunda pergunta deste bloco. O senhor tem 30 segundos para formular essa pergunta. Vereador,
o PSDB, o seu partido, e também o partido do presidente da República, vem dando destaque especial à chamada tese da reeleição do presidente da República. Jornais da semana passada noticiaram que de 8 reuniões realizadas no Ministério, 6 foram para tratar da emenda da reeleição que tramita no projeto do Congresso Nacional. Eu queria saber realmente a sua opinião a respeito dessa questão da reeleição. Como o senhor se posiciona a respeito dessa matéria? Candidato Amilcar, o senhor tem 2 minutos para responder. Eu começo a minha resposta retomando a questão anterior. Em primeiro lugar, senhor vice-prefeito, não é verdade, eu não estou inquieto, e isso a população já está acostumada com esse tipo de provocação, de dizer que eu estou nervoso, estou inquieto. Todos estão vendo que eu estou absolutamente tranquilo, estou absolutamente seguro nesse debate dessa noite. Não venha com essa história, porque isso já não funciona mais. Sobre a pergunta que me foi feita, eu gostaria de dizer o seguinte: eu defendo, em tese, a tese da reeleição. Em vários países do mundo, nos países mais avançados do mundo, nós temos funcionando um dos 2 mecanismos, ou períodos, ou mandatos, por períodos maiores, por períodos de 6 até 7 anos, ou então mandatos de 4 anos com a possibilidade de reeleição. É assim em vários países do mundo e tem funcionado muito bem. De maneira que, em tese, eu acho que 4 anos é um período curto para administrar, para enfrentar, sobretudo no Brasil, para enfrentar os grandes desafios, os graves problemas sociais que nós temos acumulado, essa grande dívida social acumulada com a população brasileira. Em tese, eu defendo, sim, a reeleição para o cargo de presidente, para o cargo de governador e para o cargo de prefeito. Acho que podem ser criados mecanismos seguros para impedir qualquer tipo de manipulação, de uso, de abuso da máquina, de uso do poder econômico e do poder político, mecanismos de salvaguarda para garantir à população de que o detentor de mandato, ele querendo ser candidato à reeleição, de que ele dispute em igualdade de condições com seus adversários. Eu defendo sim. Agora, isso não significa que eu defenda, nesse momento, essa discussão, na sociedade brasileira. Me parece uma discussão extemporânea nesse momento. Eu não concordo que ela se trave nesse momento. Eu acho que deve-se ampliar o leque, a amplitude, o âmbito desse debate para o conjunto maior da sociedade brasileira. Eu não vejo razão para não se ampliar isso, consultando a população de uma maneira geral. Candidato Célio, 1 minuto para comentar. O vereador preferiu ficar no aspecto formal da questão e não foi ao cerne da pergunta. O que eu disse e perguntei foi por que o governo federal, em vez de governar o país, está exclusivamente voltado para a aprovação da emenda da reeleição. E quem diz isso é uma pessoa insuspeita. Hoje os jornais publicam entrevista de Alain Touraine, ligado a Fernando Henrique Cardoso, professor da Escola de Altos Estudos de Paris, que diz que o governo Fernando Henrique Cardoso não tem dedicado nenhuma atenção aos problemas sociais do país. E hoje também os jornais dão notícia que os micro e pequenos empresários, aí o tema é relevante, os micro e pequenos empresários já estão desesperados com a política de altos juros praticadas pelo governo federal. Então a pergunta teve um núcleo central que o candidato não quis ou não pôde responder. Candidato Amilcar, 1 minuto. É claro que eu respondi a pergunta. Respondi com toda clareza, com toda a lealdade, com toda a transparência à população da minha cidade. Eu já disse, eu sou em tese a favor da hipótese da reeleição e acho que não é uma questão para ser discutida nesse momento. Outros problemas devem ter prioridade na agenda política do nosso país. O Alain Touraine, que é uma pessoa de respeito, que todos nós respeitamos, mas é uma opinião pessoal dele e não é verdade. A população brasileira sabe que não é verdade, que os graves problemas que a população enfrenta, os problemas da fome, os problemas na área da educação, não estão sendo enfrentados. Na verdade, esse governo, com o Plano Real, ele promoveu a maior transferência de renda já realizada na história desse país. Ele incorporou milhões de brasileiros ao mercado de consumo, além disso, ele melhorou a qualidade de vida, o padrão de vida de consumo de milhões de outros trabalhadores, que hoje consomem mais e melhores alimentos, consomem outros produtos, enfim, existe um grande processo de transformação sendo executado pelo atual governo federal. Candidato Amilcar, agora é a sua vez de fazer a última pergunta desse bloco. Bem, senhor vice-prefeito Célio de Castro, eu vou fazer uma pergunta sobre saúde e aproveito apenas para prestar uma homenagem aos meus amigos do Grupo Viver. Eu estou usando aqui
o símbolo da luta internacional contra a AIDS em defesa dos direitos dos portadores de HIV. Um abraço a todos os meus amigos do Grupo Viver. A minha pergunta é sobre saúde. O senhor é médico e é vice-prefeito, é natural que tenha acompanhado com interesse e até participado das decisões na área de saúde da atual administração de Belo Horizonte. Mas, infelizmente, há um conjunto de medidas, recursos que foram... O tempo já está esgotando, eu gostaria que o senhor... Eu gostaria de saber o seguinte, Concluir se o senhor sua acha que por causa das dificuldades que a atual administração teve para administrar a saúde, é por isso que a população elegeu como problema número 1 da cidade o problema da área de saúde pública em Belo Horizonte? Candidato Sérgio Castro, tem 2 minutos para responder essa pergunta. O vereador, novamente, lamentavelmente, ocorre um equívoco. Essa questão de saúde com prioridade é uma preocupação nacional hoje. Declarações do recém-demissionário ministro Adib Jatene dão conta de que essa é uma questão nacional. Então, Belo Horizonte reflete uma questão nacional. Mas o que existe aqui hoje é que o Sistema Único de Saúde municipalizado, a partir de 1993, março de 93, conseguiu avanços consideráveis na área de saúde. Veja bem, 155 postos de saúde, deles 144 revitalizados, remodelados, ampliados, 1.500 novos funcionários contratados na área de saúde, a criação do sistema de atendimento de emergência com o Odilon Beres, o hospital mais moderno, segundo as técnicas hoje de atendimento de urgência do país, o sistema de resgate de ambulância que já atendeu e salvou a vida de mais de 4.000 pessoas, o convênio com o Hospital das Clínicas da UFMG, com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, transformando aquele hospital, uma parte dele em atendimento de emergência, o projeto Vida, que atende principalmente um grave problema da cidade, que é a mortalidade infantil, conseguindo no nosso governo fazer baixar a mortalidade infantil, o projeto de proteção à gestante, com inclusive a oportunidade da gestante ter uma assistência materno-infantil com tratamento realizado na sua residência antes da criança nascer. São vários e vários programas que dão conta que o Sistema Único de Saúde municipalizado representa um grande avanço, inclusive a economia no Sistema Único de Saúde municipalizado de 5.000 guias de internação por mês, AIH por mês. Isso tem sendo economizado hoje em nossa cidade, que dá até razão ao jornal do porte da Folha de São Paulo, para que no editorial aponte o exemplo de Belo Horizonte como exemplo a ser seguido nas outras capitais em relação a uma racionalização nos gastos na área de saúde. Tudo isso me leva a dizer de maneira enfática, de maneira categórica, que o nosso sistema de saúde é o melhor. Candidato Amilcar, o senhor tem 1 minuto para comentar essa resposta. Eu não quero exagerar na polêmica, mas mais uma vez eu não posso concordar com o meu adversário. Parece que está tudo muito bem na área de saúde, mas a verdade é bem diferente. Uma CPI da Câmara Municipal descobriu que dos gastos na área de saúde passaram de 14% para 10%. E o que é mais grave de tudo, descobriu também que dos recursos que vinham para ser aplicados na área de saúde em Belo Horizonte, 42 milhões de reais, eu repito o número, 42 milhões de reais foram aplicados na ciranda financeira, no mercado financeiro, enriquecendo os banqueiros e criando graves problemas na área de saúde para a população de Belo Horizonte. Isso é muito sério, isso é muito grave e é um dinheiro que deixou de se aplicar. Por exemplo, no hospital do pronto-socorro de Venda Nova, que só esse recurso seria suficiente para concluir as obras do pronto-socorro de Venda Nova. E isso não foi feito. Eu quero assegurar a todos que, se for eleito prefeito, o dinheiro que vier para a área de saúde vai ser gasto nos hospitais na área de saúde e não para enriquecer os banqueiros no mercado financeiro. Candidato Sérgio, o senhor tem 1 minuto. O vereador novamente tenta confundir a opinião pública. Isso não é muito correto. Na verdade, a aplicação financeira de recursos públicos são normais. É prática comum a aplicação no mercado financeiro para que exatamente o dinheiro renda e possa realmente reverter em benefícios. Esse dinheiro não foi perdido, não foi dado aos banqueiros, foi aplicado e retomado pela administração pública no fim da sua aplicação, inclusive no Banco Econômico, através da medida judicial de mandato de segurança ganho pela Prefeitura, que retomou esse recurso. Na verdade, o que fez, inclusive, os recursos das prefeituras subirem, foi essa aplicação, não ficar com o dinheiro parado. Isso é prático. O governo do Estado aqui, o governo Eduardo Azevedo, cujo vereador foi secretário de governo, ele fez isso e faz. O secretário de governo, João Heraldo Lima, declarou recentemente que essas aplicações são normas comuns. Então, na verdade, o vereador está tentando confundir a opinião pública. Estou aqui para repor a verdade essencial dos fatos. Nós voltamos daqui a pouco com a sequência do debate entre os 2 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Até já. Se
Você tem pavor de mofo e limo. Ataque com Pato Limpa-Limo. E para continuar atacando, é só trocar a munição. Pato, o terror dos germes. As meninas na informática. Barbie, o programa para o seu computador. Com modelos de roupas, histórias, papéis e cartões para imprimir. Na Channel, papelaria e suprimentos. Cada vez mais pessoas estão usando meios de pagamento eletrônicos. Isto faz a Credicard cada vez mais líder, com Credicard Mastercard, Diners Club e agora Credicard Visa. Mais um bom motivo para você ter um cartão Credicard. Ligue já 0800 15 0505 e peça o seu. Credicard, o cartão mais aceito no mundo. Neste Natal, sua estrela vai brilhar. É só comprar no Kit Eletro para concorrer. São 3 caminhões de prêmios para você. É fácil comprar no Kit. Pelo crediário Fácil Fácil, você compra até sem comprovação de renda. Vamos, compre no Kit. São 3 caminhões de prêmios para você. Natal, Natal. Natal da sorte é no Kit Eletro. Drogaria Santa Marta. São 12 lojas na cidade com muitas vantagens para você. Um estoque completo com preços bem baratinhos. Loção Nivea Milk, só R$ 2,99. Vazenol, apenas R$ 3,25. Blondor 1 mais 3 na oferta, R$ 5,55. Catuama, olha o precinho, R$ 6,45. A sua melhor receita de saúde está aqui, na Drogaria Santa Marta. Neste sábado, Minas ao Luar, em Ponte Nova, encerrando a temporada 96. Um grande encontro com a música regional do estado. Minas ao Luar. Neste sábado, a partir das 8 da noite, na Praça Getúlio Vargas, em Ponte Nova. Realização Sesc. Meia-noite, tem que ir embora. Cadê a carruagem? Fada madrinha, fada madrinha. Oh, roubaram Cinderela! Peça ao seu corretor o seguro Minas Brasil Automóvel, que protege seu carro, oferece assistência 24 horas e carro reserva. Só o que faltava. Perco o sapato e ainda volto pra casa a pé. Minas Brasil, 0800 314141. Participe do grande concurso fotográfico Fotomágica. É uma promoção imperdível. São 365 TVs em cores e mais 12 carros 0 km. É sensacional! Revele sua máquina Fotomágica e filmes de todas as marcas nas lojas Fotomágica. Inscreva suas melhores fotos e concorra todo dia a um TV em cores. E todo mês a um carro 0 km na Fotomágica. Participe! Se você não quer ter esse pesadelo no seu fim de ano, ainda há tempo de antecipar suas compras de Natal. Antecipe suas compras de Natal. Você sempre perde por esperar. Vou então até segunda-feira. Como assim? Amanhã é sábado. Não, é quarta. Em novembro, todo dia é quarta-feira de preço miúdo. Porque é aniversário do Mais Mendonça. Arroz Tio Mendonça, pacote 5 quilos, R$ 2,99. Frango, 99 centavos o quilo. Leite condensado moça, 95 centavos. Ah, nada como uma quarta-feira de preço miúdo depois da outra. Não perca as ofertas de aniversário do Pais Mendonça. Futebol 96, amistosos da seleção, Brasil e Camarões. A nossa seleção enfrentando mais um desafio, Brasil e Camarões, ao vivo, nesta quarta, depois de O Rei do Gado. Futebol 96. Oferecimento Kaiser, todo grande jogo merece uma grande cerveja. Ômega, luxo, potência, desempenho absoluto. Coca-Cola, prazer maior que esse, só 2 Coca-Colas. Itaú, de portas abertas para você, experimente.
de Raider. Significa férias para seus pés. Use Raider. Voltamos com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Agora, quem começa perguntando é o candidato Amilcar Martins. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato Célio de Castro, eu quero voltar a discutir o que nós discutimos ontem, no outro debate, a questão da água em Belo Horizonte. Como se sabe, o fornecimento da água hoje é feito completamente pela Copasa. E essa concessão termina no ano 2000. Eu sou a favor de que se renove a concessão da Copasa para evitar o surgimento de um intermediário no fornecimento da água para Belo Horizonte, o que vai encarecer muito o custo final, o preço da conta de água para todas as pessoas que moram em Belo Horizonte. O senhor parece, não ficou claro, o senhor defende uma licitação. A Copasa pode ou não participar dessa licitação? Candidato Sérgio, o senhor tem 2 minutos para responder. Vereador, acho que não ficou claro para ele, para a população toda ficou muito claro. A matéria, do ponto de vista jurídico, é controvertida. Ela tem pelo menos 3 instrumentos legais que regem essa matéria. E mais do que isso, vereador, ela passa pelo crivo da decisão da Câmara Municipal, do senhor vereador. Os instrumentos legais, a Lei 8666, que é a chamada Lei das Licitações, a Lei das chamadas concessões, uma lei federal que regula a matéria, e a Constituição Federal, que eu sou signatário, que tem no seu texto, quando se refere à União dos Municípios, que tem um texto, um inciso, que diz claramente que não é possível haver dispensa de licitações nas concessões de serviço público. Então, a matéria é, no mínimo, controvertida. Ela deve merecer uma atenção cuidadosa. Eu coloquei, inclusive, essa minha posição quando foi discutido na Copasa com o sindicato da categoria, o Sindáguas. Se houver, olha a premissa, bem clara, se houver possibilidade legal de dispensar a licitação e a Copasa continuar como concedente do serviço público de água e esgoto em Belo Horizonte, eu não tenho nada a me opor a isso. Mas é uma questão controvertida, inclusive para os estudiosos dos assuntos, que tem que ser debatida. Eu tenho que me assessorar com responsáveis que conhecem essa matéria. Ela tem pelo menos 3 instrumentos legais que a regem e vai passar pelo crivo e a decisão da Câmara Municipal. Um assunto que não tem nenhuma polêmica, não vejo qualquer polêmica dele. Candidato Amilcar, o senhor tem 1 minuto para comentar essa resposta. O primeiro comentário que eu faço é que em menos de 24 horas, de ontem à noite para hoje, o meu adversário mudou um pouco a posição sobre essa matéria. Mas mudou para melhor, o que é bom. Ele se informou um pouco mais. Mas continua extremamente despreparado e desinformado sobre essa questão. Eu tive o cuidado de hoje fazer uma consulta à assessoria jurídica da Copasa para saber com clareza se a Copasa pode participar de licitação ou não e como ela recebe concessão dos municípios. Eu tenho a resposta aqui, me dada pela Copasa, pelo advogado Pedro Scapola Tempore, e ele me diz o seguinte: eu vou ler rapidamente o documento. Prezado senhor, com relação à consulta formulada por Vossa Excelência, esclarece que a Copasa não pode participar de licitações públicas, por ser uma sociedade de economia mista que não explora atividade econômica. Nessa condição, está impedido de concorrer com a iniciativa privada, com base no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tanto é assim que os municípios mineiros podem transferir para a Copasa diretamente, sem licitação, a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com base no artigo 24, inciso 8º da Lei Federal 8666, Lei de Licitações. É isso, é muito clara a posição sobre essa questão. Candidato Sérgio, o senhor tem 1 minuto. O vereador novamente se confunde todo. Citou a opinião, que é muito válida, de um advogado da Copasa, que eu respeito e não tem nada a me opor. Mas a questão continua controvertida. Eu consultei vários advogados de alta respeitabilidade em Belo Horizonte. O que eu tenho está aqui também, e que a matéria gera controvérsia, porque tem 3 instrumentos legais que regulamentam a matéria. Repita, a Constituição, a 866, 8666, e a lei chamada das concessões públicas, lei federal. Então, na verdade, não adianta a gente ficar aqui discutindo isso, que vai ser decidido pela Câmara Municipal através de uma definição do qual será o rumo da lei. O vereador insiste apenas para fazer aquela armadilha, me pegar em falso e dizer que eu não sei, que eu sou despreparado. Na verdade, é uma questão legal que eu domino muito bem, conheço muito bem e estou muito bem assessorado nessa questão. Candidato Célio, agora é a sua vez de perguntar. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Vereador, a nossa campanha eleitoral no primeiro e segundo turno teve várias etapas, idas e vindas, pesquisas às vezes nos dando num lugar, depois passando para outro, teve temas controvertidos. Ao fim, nós chegamos hoje ao último debate
de toda essa campanha eleitoral. Qual a avaliação que o senhor tem da campanha eleitoral em Belo Horizonte? O senhor tem 2 minutos para responder. Eu tenho uma avaliação muito positiva. Eu saio hoje, que é o último dia da campanha, muito satisfeito e saio absolutamente seguro de que saio maior do que entrei. Eu era o menos conhecido de todos os candidatos. As pessoas, no começo da campanha, não sabiam nem mesmo o meu nome. Eu estava sempre na lanterninha, em último lugar em todas as pesquisas. E por causa dos apoios que eu recebi, mas, sobretudo, por causa das propostas que apresentei à população de Belo Horizonte ao longo da campanha, ao longo do primeiro turno e do segundo turno, no contato direto com a população, nós conseguimos estabelecer uma relação de confiança mútua com a população de tal forma que essa confiança se transformou em voto. Eu estou aqui hoje disputando o segundo turno das eleições para prefeito de Belo Horizonte, de minha terra natal, o que me deixa muito feliz, muito satisfeito. Mas mais do que isso, eu represento nessa campanha, eu represento um conjunto de ideias, um grupo novo que faz política no Brasil e que está promovendo uma grande transformação social em nosso país. Por todas essas razões, eu tenho uma avaliação extremamente positiva do contato carinhoso que eu tive com as pessoas, o estímulo, o incentivo, o carinho, a amizade, enfim, todas essas manifestações e a possibilidade de dialogar com a população, de conhecer melhor ainda a minha terra, os seus problemas, a forma que a sociedade se organiza, e ela se organiza de maneiras tão curiosas e tão diversificadas. Mais uma vez, rever os problemas da cidade, revisitar todos os lugares. A campanha é um momento privilegiado em que os candidatos têm essa chance de rapidamente, num curto espaço de tempo, eles visitam a cidade inteira, visitam todos os bairros, as vilas, as favelas, os conjuntos habitacionais, enfim, é um momento de contato intenso com a sua gente, com a sua cidade, e isso me deixou extremamente feliz, satisfeito, e ao mesmo tempo, isso me deixa preocupado de rever, os problemas são muitos, nós temos enormes desafios a enfrentar aqui em Belo Horizonte. Candidato Sérgio, o senhor tem 1 minuto para comentar a resposta. Eu considero que a eleição municipal de Belo Horizonte, os seus 2 turnos, apresentou singularidades especiais. O eleitorado de Belo Horizonte deu demonstração clara, inequívoca de sua independência. O eleitorado que não se submete a manipulações, a pressões do poder econômico, a utilização de máquinas públicas, um eleitorado que, eu diria até, que presentificou o eleitor no processo eleitoral. Como eu disse, o eleitor passou a ser um sujeito do ato político de decisão. Por outro lado, é curioso verificar também na eleição de Belo Horizonte como o eleitorado se manifestou com uma tendência nitidamente progressista. Se nós avaliarmos o resultado do primeiro turno das eleições e somarmos os candidatos que nós chamamos de esquerda, ou centro-esquerda, eles somaram 70% dos votos. Então, é uma tendência clara do eleitorado que manifesta uma clara opção do eleitorado de Belo Horizonte, que está sendo objeto hoje, inclusive, de estudos a nível nacional. Candidato Amilcar, o senhor tem 1 minuto. A campanha, ela se manteve por várias singularidades. Exatamente, no primeiro momento, éramos 8 candidatos. E eu, como o menos conhecido de todos, aquele que as pessoas não conheciam nem pelo nome, nunca tinham ouvido falar. Fui construindo essa relação, com os apoios que eu tive, com a grande aliança que nós conseguimos construir, de 7 partidos políticos, e fomos estabelecendo isso. Eu apresentei um conjunto de propostas coerente para a nossa cidade, que está consubstanciado num programa de governo, que são as melhores propostas, as mais pensadas, fruto da minha reflexão pessoal, de um grupo, de uma equipe de especialistas, submetida à opinião da população de Belo Horizonte em várias instâncias, em contato direto, em reuniões de bairro, em associações de classe, etc. E tudo isso, essa é a grande contribuição que eu deixo para Belo Horizonte, e eu tenho um grande entusiasmo de eleito prefeito de Belo Horizonte poder implementar esse programa que vai conseguir enfrentar, sim, sem demagogia, muitos dos nossos problemas que afligem a população. Candidato Amilcar, o senhor agora tem 30 segundos para formular a sua segunda pergunta deste bloco. Candidato Célio de Castro, eu vou fazer uma pergunta agora sobre educação. É um problema que aflige a todos nós, que é muito importante. O senhor sabe que nós vivemos num mundo cada vez mais competitivo, as pessoas têm que se submeter a testes o tempo todo, têm que estar preparadas, e de repente a prefeitura vem com uma nova invenção, implantada em 95, chamada Escola Plural, que tem uma singularidade, que as crianças não são submetidas a provas, não são avaliadas. Eu quero saber quem vai se responsabilizar por essas crianças no momento em que elas tiverem que prestar exames, que se submeter a testes e que não estiverem preparadas para
para a vida. Candidato Sérgio, o senhor tem 2 minutos para responder. O vereador é um professor universitário, aliás, brilhante. Na verdade, parece que ele está fazendo aqui uma defesa prévia do debate provão, realizado esse fim de semana, a avidez dele por prova. A moderna pedagogia já ensinou há muito tempo que a avaliação do desempenho, do conhecimento dos alunos se faz através de métodos muito mais modernos que a pedagogia hoje coloca em ação. A escola plural é exatamente isso. Ela permite o acesso democrático de todo aluno às diversas formas de conhecimento. Ela já tem um resultado prático, ela diminuiu a evasão escolar em Belo Horizonte, diminuiu a repetência, qualificou melhor os professores da rede municipal. Eles estão hoje 75%, 70,6% para ser mais preciso, tem hoje curso universitário, como tem o vereador. Então, na verdade, a escola plural está promovendo a melhoria substancial do ensino. E a prova, que tanto o vereador defende, provão talvez, não há necessidade de avaliar pedagogicamente. A avaliação pedagógica se faz por aptidões, se não por provas. Já passou o tempo da vara de marmelo, há muito tempo acabou-se isso. Candidato Amilcar, o senhor tem 1 minuto para comentar essa resposta. Eu tenho sido cuidadoso, eu conversei com professores da rede, com diretores e, sobretudo, com pais de alunos. Eu tenho sido muito procurado por pais de alunos e eu tenho a seguinte opinião sobre isso. Na verdade, essa é uma experiência extremamente... O fim da repetência, o que significa? As crianças deixaram de ser avaliadas, deixou de haver prova, não tem como elas repetirem, elas tomarem mão, não tem jeito, porque elas não são avaliadas. Então, na verdade, é um mecanismo artificial para acabar, para diminuir a repetência na rede escolar. E eu quero dizer o seguinte, que Belo Horizonte não é um laboratório e as nossas crianças, sobretudo as crianças pobres de Belo Horizonte, não podem ser transformadas em cobaia de uma experiência cujo resultado não se sabe bem. Essa experiência foi implantada em São Paulo pela prefeita Luísa Erundina e ela mesma abandonou de tal forma que nessa atual campanha ela não defende mais a implantação dessa escola plural nesses termos. É uma experiência perigosa que não se permite ser avaliada e as crianças não são avaliadas. E isso nós temos que ver com muito cuidado. Candidato Sérgio, o senhor tem 1 minuto. Na sua ânsia de atacar a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o vereador esquece a realidade dos fatos. A escola plural hoje é legitimada pela opinião pública de nossa cidade, pelos especialistas do ensino, pela Universidade Federal de Minas Gerais, que o ilustre vereador é professor, e também recentemente ela foi avaliada através da Unicef, que conferiu à proposta Escola Plural um prêmio especial como sendo a melhor proposta pedagógica mais avançada para o terceiro mundo. Na verdade, a Escola Plural não está forçando a não avaliação. A avaliação é a avaliação do conhecimento, não de aptidões, professor. É diferente, as coisas são diferentes. O senhor tem que entender a diferença fundamental entre conhecimento, ensino e aptidão. Aptidão é uma coisa, aptidão que se avalia por testes, conhecimento se avalia por processo. Então, me permita até, a título de esclarecê-lo, que trabalhe um pouco mais esses conceitos para podermos depois discutir escola plural. Candidato Célio, agora é a sua vez de fazer a última pergunta deste bloco. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Vereador, na próxima quinta-feira, precisamente sexta-feira, dia 15, perdoe-me, termina o nosso processo eleitoral. Permita-me uma pergunta de caráter muito pessoal. No caso do senhor não ser eleito, o senhor volta a ser secretário de Estado do governo Eduardo Azeredo ou volta para a universidade? Candidato Amilcar, o senhor tem 2 minutos para responder. Bem, as eleições são no dia 15. E eu me submeto, uma vez exposto o meu programa à população, as minhas ideias, as minhas propostas, trabalhando com a mesma determinação e com a mesma humildade, desde o primeiro dia da campanha eleitoral, no primeiro turno, eu, no dia 15, eu vou me submeter com serenidade, com humildade, ao julgamento da população da minha cidade, mantendo os mesmos compromissos que eu tenho com a população, da mesma forma, de maneira que essa é uma questão apenas circunstancial. Não é possível antecipar resultados, eu já disse, só peru que morre de véspera, eu estarei com a mesma serenidade fazendo campanha até o dia 15. A partir daí, uma vez estabelecida a decisão da população, que soberanamente vai decidir qual o melhor projeto para a cidade, na hipótese de não ser eleito, eu não sei o que eu farei. Eu não faço da política uma profissão. Graças a Deus, eu sou professor concursado na Universidade Federal de Minas Gerais e eu tenho para onde voltar. Eu não tenho problema de ter emprego, eu não dependo de exercício de mandato público para ser empregado. De maneira que é uma decisão a ser tomada com serenidade, se for o caso
Eu não quero devolver uma pergunta tão grosseira ao senhor. O que o senhor fará? Vai terminar melancolicamente como vice-prefeito da atual administração? O que o senhor vai fazer? O senhor tem uma clínica que, aliás, o senhor não chegou a fechar, continua exercendo ao longo de todo esse tempo e certamente o senhor continuará exercendo a sua clínica. De maneira que nem o senhor nem eu não teremos problema, não estaremos desempregados no dia 15, em qualquer hipótese. Candidato Sérgio, o senhor tem 1 minuto para comentar a resposta. O vereador tomou a pergunta como ofensiva. Na verdade, eu quis apenas nos colocar, eu e ele, numa posição do veredito popular no dia 15, sem fazer nenhum pré-julgamento desse veredito e uma curiosidade de saber que rumo nossa vida tomará. E o vereador ficou ofendido, não há ofensa nisso. Eu estou dizer que da mesma forma que ele ostenta um brilhante título de professor universitário, eu continuo no meu consultório atendendo os meus clientes diariamente, mesmo como deputado federal. Eu vim aqui todo domingo, todo sábado, atender os meus clientes. Na época da Constituinte, quando havia uma folga no fim de semana, eu vim aqui atender meus clientes. Então, na verdade, é uma curiosidade que a exposição de homens públicos numa campanha eleitoral, principalmente no segundo turno, talvez a população quisesse satisfazer essa sua curiosidade. Não há ofensa nisso, vereador, é apenas uma tentativa de fazer com que a opinião pública saiba mais a respeito de nós, na época que a própria história que o senhor é professor está muito cuidando da intimidade do homem público. Candidato Amilcar, o senhor tem 1 minuto. Eu não me senti ofendido. Isso, por favor, isso não faz mais sentido, insistir nesse tipo de provocação. Não me senti ofendido, mas uma vez satisfeita a sua curiosidade, eu quero gastar esse minuto que eu tenho para responder a outras questões que ficaram um pouco para trás. Em relação à Copasa, não há nenhuma dúvida, não. Não é um parecer de um advogado, é do superintendente jurídico da Copasa, e que ele acopla junto com esse seu parecer, o parecer de um professor titular, Eros Roberto Grau, que é um dos maiores especialistas em direito administrativo do Brasil, professor titular da Universidade de São Paulo, que é um parecer no mesmo sentido. As questões são claras, a legislação é clara, e essa questão é muito importante para o futuro de Belo Horizonte por uma razão muito simples. Porque se houver intermediário nisso, isso tem várias empresas privadas interessadas na exploração da água, do abastecimento da água de Belo Horizonte. É claro que não se trata do meu adversário, está querendo favorecer a essas empresas. Absolutamente não há nenhuma insinuação, nenhuma referência nesse sentido. Mas eu digo com clareza, essa questão é de grande interesse para a população de Belo Horizonte, porque a água pode custar até 5 vezes mais cara que em outras experiências aconteceram em outros lugares do mundo. Daqui a pouco voltamos com o debate entre os candidatos da Prefeitura de Belo Horizonte. Até já. Engarrafamento, tumulto, chuvas, lojas lotadas. Fuja enquanto é tempo. Antecipe suas compras de Natal. Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Bem-vindo à era da velocidade global. O mais novo avanço da ciência moderna está chegando a todo o planeta ao mesmo tempo. E a tecnologia Petrobras apresenta para você Lubrax SJ. Maior viscosidade e proteção extra para o motor. Lubrax SJ. O óleo mais avançado do mundo. De novo. Bacardi limão. Tão suave que você pode beber puro. Diferente de tudo que você já conhece. Bacardi limão. Surpreendente. Uma oportunidade em 6. Nas Casas Bahia, os prazos aumentaram outra vez. Agora você compra pelo nosso preço à vista, dividido em 6 pagamentos sem nenhum acréscimo. Videocassete Symphonic 4 cabeças, controle remoto, 6 de R$ 61,50 mensais, sem acréscimo. TV Bysonic 20 polegadas em cores, controle remoto, 6 de R$ 59,50 mensais, sem acréscimo. Se você encontrar preço ou prestação menor, fale com a gente. Casas Bahia.
pedidos. Queremos ir à Disney, mas com o papai e com a mamãe. Então o concurso Criança Popstar pode realizar seus desejos. Todo mês, uma criança ganhará 3 viagens à Disney com tudo pago. Pra ela, pro papai e pra mamãe. Fotografe no Pop Studio Infantil e realize seus desejos. Em um ano, você lava os cabelos mais ou menos 300 vezes, seca 1.200 minutos e se expõe aos raios ultravioleta por 360 horas. Proteja seu cabelo. As ceras naturais de frutas do novo Velapon protegem os fios das agressões do dia a dia da mesma forma que protegem as frutas. Nova linha Velapon com ceras naturais de frutas, para seu cabelo ficar naturalmente brilhante. Bella, perfectly you. Pois não. O que tem hoje? Temos feijoada. Ué, mas hoje é sexta-feira. Não. É que novembro é aniversário do Paz Mendonça. Por isso, todo dia é quarta-feira de preço miúdo. Arroz Tio Mendonça, pacote 5 quilos, R$ 2,99. Frango, 99 centavos o quilo. Leite condensado moça, 95 centavos. Ai, nada como uma quarta-feira de preço miúdo depois da outra. Não perca as ofertas de aniversário do Paz Mendonça. Você que está nos assistindo, o que é mais importante? Saúde ou dinheiro? Ah, para mim a saúde, é claro. Principalmente a saúde da minha família. Saúde é importante, mas eu não jogo meu dinheiro fora. E como um bom mineiro, eu traço meus planos com segurança. E qual a sua opinião? Se você acha que saúde é mais importante, ligue 238-8300. Se você acha que é dinheiro, ligue também 238-8300. Santa Casa Saúde, o plano de saúde do melhor hospital de Minas. Valoriza a sua saúde e o seu dinheiro. Hoje em Intercine, 2 rivais no amor de uma mesma mulher, encarando juntos uma arriscada missão de resgate. Febre do Desejo, hoje em Intercine. Oferecimento Sempre Toshiba. Leve logo o melhor. Leve Toshiba. E Intel. Só a Intel faz o processador Pentium. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Neste bloco, os candidatos continuam a fazer perguntas um ao outro. E quem começa perguntando agora é o candidato Sérgio Castro. 30 segundos. Vereador, o senhor, durante toda a campanha, disse e reafirmou que era indispensável que o prefeito de Belo Horizonte fosse do mesmo partido que o governador do estado e o presidente da República. O senhor realmente acha isso necessário e indispensável? Candidato Amilcar Martins, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Em nenhum momento eu disse isso. E a população de Belo Horizonte é testemunha disso. O que eu disse, repito e continuo dizendo é o seguinte: é absolutamente indispensável que o prefeito de Belo Horizonte tenha uma grande proposta de somar esforços, de parceria. A Prefeitura de Belo Horizonte sozinha não tem recursos suficientes para enfrentar os graves desafios, os graves problemas sociais da cidade. E mais do que isso, de fazer os investimentos para o futuro, os investimentos estruturais que a cidade precisa. Então é muito importante que o prefeito tenha experiência administrativa e de que ele tenha essa capacidade de interlocução, essa capacidade de agregar forças. A prefeitura, mais a população, mais a iniciativa privada, mais o governo do estado, mais o governo federal, enfim, todos juntos, mais organismos de financiamento internacionais, para que todos juntos possam enfrentar os problemas. E isso já acontece hoje. A prova de que eu não disse isso já acontece hoje. Hoje, as grandes obras realizadas em Belo Horizonte, os grandes investimentos, são com participação do governo do estado e do governo federal. O que não pode é uma atitude de isolamento político. E que o meu adversário, em alguns momentos, chegou a dizer que queria transformar a prefeitura numa trincheira de oposição ao projeto neoliberal do governo federal e do governo estadual. Essa é uma posição complicada, mas a disposição de dialogar, independente de questões partidárias, e o governador Eduardo Azeredo e o presidente Fernando Henrique têm demonstrado isso. Belo Horizonte recebe recursos para a conclusão do metrô, recebe concursos para o Prozan, que é o maior projeto que está sendo executado hoje na cidade, para a área de saúde e tantos outros recursos. A iluminação da anel rodoviária foi toda ela feita pelo governo do estado, enfim. Independe da questão partidária, que precisa um prefeito que tenha essa experiência e essa percepção. É preciso somar esforços. É isso que eu disse e que continuo dizendo.
Candidato Célio, o senhor tem 1 minuto para comentar a resposta. Não sei se o tempo de 1 minuto será suficiente para desfazer todos os equívocos que o vereador incorreu na resposta à minha pergunta. De início, ele reiterou insistentemente que o prefeito de Belo Horizonte, sendo do mesmo partido que o governador do estado e o presidente da República, não faltariam verbas na cidade. E se fosse o contrário, Belo Horizonte ficaria isolado, sem amparo do poder público, a nível estadual e a nível federal. Por outro lado, o vereador vai dizer que as obras executadas em Belo Horizonte são, na maioria delas, oriundas com recursos do governo federal. Ele incorre do governo estadual, incorre em novo equívoco. O PROSAN está literalmente parado, porque o governo do estado desativou o PROSAN até as 4 estações de tratamento de resíduos e esgoto, o governo estadual reduziu a 2. Então o Banco Mundial cortou o financiamento do PROSAN, que era de 103 milhões de reais, está hoje em 93 milhões. O vereador incorre num equívoco tão elementar, dizer que passa recurso da área de saúde, não passa. Na área de saúde o que acontece é o seguinte, a rede FEMIG é prestador de serviço e a prefeitura paga a rede FEMIG. Olha, vamos repor a verdade essencial dos fatos. Tempo esgotado. Candidato Amilcar, sua vez, 1 minuto. Eu volto a insistir. Sem a participação do governo do estado, Belo Horizonte teria maiores dificuldades ainda do que tem hoje. Hoje a situação é difícil, os problemas são sérios, a população de baixa renda, a população pobre já sofre muito. Sofre em todas as áreas. Agora eu volto a insistir. O PROSAN é feito sobretudo com recursos do governo do estado, sim. A prefeitura tem uma participação de 13,88%. O resto são recursos do governo do estado. E é a maior obra sendo executada em Belo Horizonte. Ela não parou, não. O PROSAN é um exemplo. A iluminação do anel rodoviário é outro exemplo. Foi fundamental para que se diminuísse o número de mortes, de atropelamentos, sobretudo de crianças que trançavam por ali de noite, indo para a escola e voltando para casa. E o governo do estado bancou inteiramente essa iluminação com recursos próprios e acabou de entregar isso à população. Na área de saúde, na área de urgência e emergência, o governo do estado gastou 120 milhões de reais só no ano passado. Enfim, são tantos os exemplos que eu tenho absoluta convicção de que é necessária uma forte parceria entre todos nós. O senhor agora tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Vamos continuar, candidato, vamos continuar na área de educação, que é uma área tão importante para Belo Horizonte. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: que nota de 0 a 10 que o senhor daria para a ação da Prefeitura Municipal na área da educação em Belo Horizonte durante essa administração que o senhor é um dos participantes, o senhor é um dos responsáveis como vice-prefeito? Candidato Célio, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Vereador, não faz nenhuma justiça à sua inteligência. Um professor universitário brilhante, mestrado e doutorado em Illinois, submeteu ao seu companheiro de disputa eleitoral uma pergunta desse tipo. Que nota o senhor dá? Olha, vereador, não é essa a questão. Vamos discutir a educação em termos de programa, de projetos, de diretrizes. Talvez o senhor quisesse que eu comparasse o chamado programa de escola plural com o chamado programa de qualidade, ou de melhoria de qualidade que existe no governo do estado, que não recontratou 32 mil professoras, colocou-os no olho da rua. Será isso que o senhor quer discutir? Agora pedindo que dê nota de 1 a 10. Olha, não faz justiça à inteligência e não faz justiça à inteligência dos ouvintes, dos telespectadores que estão hoje nos escutando. Isso aqui não é uma brincadeira. Dar nota de 1 a 10, isso não é correto. Se quero discutir sobre educação, estou disposto a discuti-los todos, fazer inclusive comparações, talvez seja que o senhor queira comparar o projeto de escola plural com o chamado projeto de qualidade de ensino que está sendo aplicado pelo governo do estado. E ouvir as entidades representativas da área de ensino seria bom, mas dar nota de 1 a 10? Com que intenção? Seria eu o juiz de um julgamento tão radical? Eu não me sinto na prepotência, na arrogância de fazê-lo. Eu, humildemente, não dou nota a ninguém. Não dou nota a ninguém. No processo eleitoral, eu jamais dei nota. Não vou dar nota. Novamente, o candidato é tomado pela ideia da prova, da reprovar, da provão. Não, vamos deixar disso. Vamos tratar as questões com maior seriedade. Candidato Amilcar, o senhor tem 1 minuto para comentar a resposta. Pois não. Eu percebo o grande constrangimento do meu adversário para avaliar a atuação da prefeitura nessa área. Eu não vejo nada demais. E, aliás, eu disse não de 1 a 10, eu disse de 0 a 10, que quem sabe a avaliação podia ser até um pouco pior. Mas não importa. O que importa é o seguinte: a situação não vai bem na área da educação.
foram diminuídos os investimentos na área de educação. Quando o governador Eduardo Azeredo era prefeito, ele largou a prefeitura investindo 35% dos recursos da prefeitura na área de educação. Hoje esse investimento chega a 28%. Nós temos e é por isso que os dados comparativos entre a administração nossa, quando nós estávamos na prefeitura e atual, são muito favoráveis à administração de Eduardo Azeredo. Ele criou 51 mil vagas novas nas escolas, a atual administração criou 20 mil. Ele construiu 23 escolas, a atual administração apenas 12, e assim por diante. E não adianta o senhor falar que são 37% que está sendo investido, o senhor tem dito isso, não é verdade mais. Eu conheço o projeto de lei orçamentária encaminhada, a mensagem encaminhada ao prefeito, pelo prefeito à Câmara Municipal. O que está previsto para o ano que vem é apenas, o que está previsto para o ano que vem é apenas 31,8%. Candidato Sérgio, o senhor tem 1 minuto. O vereador está perdendo um pouco a calma na medida em que ele coloca questões que depois ele próprio desmente. Na verdade, a área de educação da prefeitura vai muito bem. Foram construídas nessa gestão 15 novas unidades, reformadas 94. A previsão para o ano que vem, que a oferta de vagas nas escolas da prefeitura será maior do que o número de candidatos. Por outro lado, é preciso que o vereador faça uma conta elementar em relação ao orçamento. O orçamento da prefeitura, vereador, te explicar como é que acontece. Ele é composto de receitas próprias, 720 milhões, e 300 milhões que vêm do chamado da semiplena, e mais 200 milhões que vêm através do Fundo Nacional de Educação. Isso perfaz um conjunto no orçamento que essas contas têm que ser feitas de maneira diferente do que o senhor está fazendo. Não é 31%, é 37%. Mas mais do que isso, vereador, observe, na época do governo Eduardo Azeredo se gastava por aluno 377 mil reais. Hoje gasta 714 mil reais. São dados diferentes que o vereador deveria levar em consideração. Candidato Sérgio de Castro, o senhor agora tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Eu vou formular, então, uma pergunta em relação a questões nacionais. O senhor tem afirmado ao longo dessa campanha que é convictamente um social-democrata. Qual é a social-democracia que o senhor defende? O atual governo do presidente Fernando Henrique Cardoso é um governo social-democrata? Candidato Amilcar, o senhor tem 2 minutos para responder. O governo do presidente Fernando Henrique é claramente um governo social-democrata. O governo, e eu acrescento, o governo do governador Eduardo Azeredo também é um governo social-democrata. Eu volto a dizer, o governo Fernando Henrique Cardoso promoveu, através do Plano Real, o maior programa de redistribuição de renda que já ocorreu no Brasil em todos os tempos. Foram milhões de pessoas que foram beneficiadas, sobretudo as pessoas de baixa renda, porque ele acabou com a inflação, acabando com a inflação, acabou com o imposto o mais injusto de todos os impostos. É o imposto que recai sobre os assalariados, sobre as pessoas, os pensionistas, sobre as pessoas que não têm como se defender da inflação. Isso foi feito graças ao Plano Real. E isso permitiu também que as pessoas tivessem uma mesa mais farta, consumissem um número maior e melhores alimentos. Isso tudo está demonstrado, as estatísticas sociais sobre isso são conhecidas de todos. A população consumiu mais cimento, consumiu mais eletrodomésticos, uma série de indicadores. E o governo estadual também. Eu dou um exemplo importante. Amanhã, o governador Eduardo Azeredo vai a Brasília receber um prêmio da Unicef. O prêmio Criança 96. Pela lei Robin Hood, que está promovendo uma imensa redistribuição de renda aqui em Minas Gerais. Os municípios, os recursos redistribuídos do ICMS, pelos novos critérios estabelecidos pelo governador Eduardo Azeredo, eles beneficiam centenas de municípios, os mais pobres municípios de Minas Gerais, os municípios do Vale de Jequitinhonha, do norte de Minas, e que com isso beneficia também Belo Horizonte, os grandes centros urbanos, porque a população fica melhor cuidada lá, ela tem mais condições de ter saúde, educação, emprego, moradia, e não cria, então, uma migração pressionando os grandes centros urbanos. Por essa razão, a Unicef reconheceu isso e premia amanhã o governador Eduardo Azeredo. Candidato Sérgio, o senhor tem 1 minuto para comentar a resposta. O vereador, infelizmente, não respondeu à questão colocada. Se limitou a fazer um elogio de um dos aspectos do Plano Real que a ninguém, de bom senso, ocorreu atacar. Que a estabilidade financeira, a moeda forte, é o que nós todos queremos. A questão que eu coloquei, vou voltar a reformulá-la. O governo atual do presidente Fernando Henrique Cardoso é um governo social-democrata? Essa é a pergunta que eu estou fazendo ao vereador e pedirei ele que, se possível, respondesse a essa questão. O que é social-democracia e se o atual governo é um governo social-democrata? Candidato Amilcar.
Um minuto. Com toda clareza, eu volto a responder ao meu adversário. É sim, é um governo social-democrata, porque ele consegue estabelecer as prioridades sociais com clareza e persegui-las de tal forma que ele enfrenta os grandes desafios, essa grande dívida social que nós temos no Brasil. Eu tenho absoluta convicção, e é por isso que eu digo que eu tenho orgulho de fazer parte desse conjunto de pessoas e de forças políticas e de representá-las na disputa da prefeitura. O governo Fernando Henrique Cardoso é um governo social-democrata, tem demonstrado isso através de várias ações também na área de educação, em várias áreas, e o governo Eduardo Azeredo também, por um conjunto importante de ações, também é um governo social-democrata, da mesma forma que, quando nós estávamos na prefeitura, o então prefeito Eduardo Azeredo fez uma administração social-democrata, pegando, por exemplo, recursos da região Centro-Sul, que era a região mais rica da cidade, e recebendo mais recursos dessa região e repassando esses recursos prioritariamente para as áreas mais pobres, como Barreiro, Venda Nova, etc. Todas as três níveis são governos social-democratas, com certeza, e eu me orgulho disso. O senhor agora tem 30 segundos para formular a última pergunta deste bloco. Tudo bem. A minha pergunta tem um pouco a ver com essa questão que nós acabamos de discutir. Eu queria saber do senhor temas como privatização e programas de demissão voluntária, por exemplo. Quando o senhor fala em neoliberalismo, o senhor está se referindo a essas questões, apenas elas, a outras questões, mas se elas estão ou não incluídas nesse problema. Eu volto a dizer, programas de demissão voluntária, privatizações e outras atitudes. Isso são tipos de governos ou de pessoas neoliberais? Candidato Célio de Castro, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Vamos, primeiro, a resposta clara à pergunta formulada. A minha posição em relação à privatização é muito clara. Eu defendo que devem ocorrer privatizações. O Estado tem que sair de certos setores da economia. Mas jamais defendo que a privatização se transforme num negócio escuso. O que tem ocorrido hoje é isto. Olha, vamos ver o exemplo recente. Há 15 dias foi privatizada toda a rede ferroviária Sudeste, a mais rica e poderosa da rede ferroviária federal. Preço irrisório, condições de pagamento, 30% no ato da compra da empresa que a comprou e o restante, paz, meus telespectadores, em 30 anos. Em 30 anos. Isso eu não chamo de privatização, isso eu chamo de negócio escuso. Na verdade, também privatização eu chamo ProER. ProER, por exemplo, pega 6 bilhões de reais, soca num banco falido, enquanto isso representa 10 vezes o orçamento da prefeitura. 10 vezes o orçamento da prefeitura. Podia ser 10 vezes mais casa, 10 vezes mais escola, etc, etc. De demissão voluntária. Eu participo da ideia de que o servidor público brasileiro não pode ser penalizado, não pode aparecer como bode expiatório de tudo que acontece de ruim nesse país. E por isso, olhar por essa ótica que os problemas brasileiros vão ser resolvidos pela demissão de funcionário público é, no mínimo, apequenar o problema. O Banco Mundial, recentemente, um documento oficial do Banco Mundial, diz que o custo Brasil, fundamentalmente, o custo Brasil é principalmente o pagamento da dívida interna e externa, dos juros e compromissos e serviços dessa dívida. E dizendo, inclusive, quando um grande cientista político aqui da nossa universidade comentou esse documento do Banco Mundial, ele disse que estão vendo, no atual governo, o Estado como apenas uma agência de gerir o serviço da dívida. Na verdade, as minhas posições são claras e estão explicitadas. Candidato Amilcar, o senhor tem 1 minuto para comentar a resposta. Pois não, eu vou ler rapidamente algumas notícias publicadas em vários jornais do Brasil. O Jornal Estado de São Paulo noticiou na edição do dia 16 de janeiro de 95. A RAIS passa a apoiar o fim da estabilidade. Em outra manchete, Diário de Pernambuco, 12 de setembro deste ano. O governo admite recorrer a demissões e privatizações. Também governo e a RAIS. Já o governador do Espírito Santo, que é do PT, declarou à Veja no dia 23 de outubro. Não sobra dinheiro para investir, então é preciso reformar o Estado. Em primeiro lugar, temos que enxugar a administração até o talo. Queremos implantar um programa de demissões voluntárias e aposentar muita gente. O governador Boaz, inclusive, já congelou os salários de funcionalismo, vendeu ações do Banco do Estado, como fez também outro governador do PT, Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é de que não é possível tratar esses assuntos, que são fundamentais para o ajuste dos estados brasileiros, com leviandade, transformá-los em questões para a palanca eleitoral. É preciso ter cuidado, ter muito cuidado com esses assuntos. Eu dei exemplo de Arraes e dei exemplo de Boaz, e poderiam dar dezenas de outros exemplos. Candidato Célio, o senhor tem 1 minuto.
O vereador parte da premissa que não participa do meu ideário político. É a premissa do alinhamento automático. Se o governador falou alguma coisa ou tem oposição, amém. Se o presidente da República emitiu alguma opinião, amém 10 vezes. O governador Miguel Reis pode ter as opiniões dele, as ações dele, é do meu partido, é o presidente nacional do meu partido, mas eu tenho total autonomia para discordar dessas posições. Discordo. Acho que o governador está equivocado se ele está fazendo isso, está dando essas declarações, que é por aí que vai resolver o problema do Brasil. Insisto que o fundamento do descontrole das dívidas, das contas públicas do Brasil, aqui no governo do Estado, a previsão de chegar ao fim do ano é 16 bilhões de reais, o Estado está falido, está quebrado, não é funcionário público. Não é funcionário público, é serviço da dívida, é má gestão do dinheiro público. Na verdade, o que o Estado está fazendo, o Estado de Minas Gerais, para pagar essas dívidas, essa dívida interna e dívida externa, que hoje está em 12 bilhões. Está vendendo a CEMIG, um patrimônio histórico do povo mineiro. Voltamos em instantes com o bloco final do debate entre os candidatos da Prefeitura de Belo Horizonte. Até já. Viu só? É mais fácil cobra fumar que alguém vender mais barato que o gigante. TV Toshiba 20 polegadas, 181 canais, TV a cabo. Videocassete Toshiba 4 cabeças, autolimpante e controle remoto. Qualquer um pelo mesmo precinho. Só R$ 418 à vista ou 10 de apenas R$ 56. No Gigante é assim. O preço baixo não tem comparação. Casa do Rádio, o gigante dos preços baixos. Revele já seus filmes nas lojas Fotomagic em apenas 1 hora e receba um filme grátis. Se suas fotos não ficarem prontas na hora marcada, você não paga nada. Isso mesmo, você não paga nada. Na Fotomagic é assim. Fotos em 1 hora ou fotos grátis. Fotomagic, a magia da foto. Padre, o senhor não vai rezar a missa? Oggi no. Mas hoje é domingo. No, è quarta, in novembro. Todo dia quarta-feira de preço miúdo. Porque é o aniversário do Paz Mendonça. Arroz Tio Mendonça, pacote 5 quilos, R$ 2,99. Frango, 99 centavos o quilo. Leite condensado moça, 95 centavos. Ah, nada como uma quarta-feira de preço miúdo depois da outra. Não perca as ofertas de aniversário do Paz Mendonça. O coração atleticano vai bater mais forte na Vila Olímpica. Chegou o Vila Aquapark para toda a família, o mais completo parque aquático da América Latina. Piscina de ondas com água salgada e praia artificial. O maior toboágua do mundo, o único com elevador panorâmico. Rio Lento, free fall, kamikaze e playground aquático para os baixinhos atleticanos brincarem à vontade. Reserve agora a sua cota. Vila Aquapark, o paraíso atleticano. Vai que é sua, torcedor! É muito bom chegar em um lugar e perceber, logo de cara, que você é especial. Mas melhor ainda é ter a certeza de que quando você precisar, pode contar com uma completa infraestrutura para resolver rapidinho a sua vida. Sete Braz, a sua concessionária Fiat. Dia 23, grande final do Canta Minas. 14 finalistas de todo o estado, ao vivo, disputando R$ 10.000 em prêmios. E para fechar a noite, show com Fernanda Abreu, a garota sangue bom. Canta Minas, grande final, dia 23, no Quiosque Deck. Oferecimento Fruito, o alimento inteligente da Itambé. Nova Lavamatic Sugar, a compra inteligente e econômica. Cappuccino Shake, o cappuccino para você beber gelado. E Governo de Minas Gerais. Nossa Senhora! Agora a gente vai fazer uma baguncinha, tá bom? Pega bota, escovão, roda o pano de chão, pano de pá, limpa chão, limpa privada, limpa tudo! Então agora eu vou pegar o vaporeto, tá? Vaporeto torna sua vida muito mais fácil. Vaporeto limpa toda a sua casa, dispensando produtos químicos. Bem, que tal um cineminha, hein?
Vaporeto é um só. Volt. Nos próximos 20 segundos, as melhores ofertas Chanel da semana. Bobina para fax, 30 metros, R$ 2,40. Cartão de visita, 250 unidades, R$ 5,50. Joystick digital, 6 botões, R$ 36,00. Super Label para impressão de cartões e etiquetas, R$ 15,00. Ofertas Chanel. Ou você aproveita, ou continua vendo o tempo passar. Você decide, excepcionalmente nesta quinta. Ela nunca se recuperou do trauma de ter sido abandonada pela mãe. Eu sei que ela é uma desequilibrada, uma alcoólatra, que me abandonou sozinha quando eu tinha 10 anos de idade. Mas descobriu que estava disputando com ela um importante emprego. Será que você não percebe que esse trabalho pode ser a salvação da vida da mamãe? E agora? Ela renuncia a esta chance para ajudar a mãe. Todo mundo sabe que você tem grandes chances de ganhar essa parada, mas você pode abrir mão disso. Você escolhe o final. Excepcionalmente nesta quinta, você decide. Vamos dedicar a última parte do programa para que os candidatos façam suas considerações finais. De acordo com o sorteio entre eles, o primeiro a falar é o candidato Amílcar Martins. O senhor tem 2 minutos e meio. Antes da minha fala final, eu quero repor uma verdade do que foi afirmado no último bloco pelo meu adversário. Muitas inverdades foram afirmadas. Não dá tempo de corrigir todas, mas essa eu tenho que corrigir. E faço agora. A CEMIG não está sendo vendida coisa nenhuma. O governo do Estado tem um controle acionário, controle operacional da CEMIG absoluto. E o governador Eduardo Azeredo tem tido uma posição muito firme, muito clara sobre essa questão. De maneira que a CEMIG não está sendo vendida. Dito isso, vamos à minha fala final. Nós estamos agora há pouco mais de 48 horas das eleições. É um longo processo, uma longa trajetória, uma longa jornada. Eu quero que a minha última fala nessa campanha seja uma fala dominada pelos 2 sentimentos que me ocorrem agora. O primeiro deles é o sentimento de orgulho. Eu tenho um profundo orgulho de ser candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. É mais do que isso. Um candidato que começou lá de trás, lá de longe, que veio construindo a sua candidatura nas ruas da cidade, junto à população, e conquistando as pessoas, a confiança das pessoas, até chegar ao segundo turno. Mais do que ser um candidato, eu sou um candidato que cheguei no segundo turno. Isso me deixa muito orgulhoso, porque uma parcela importante da população de Belo Horizonte me deu essa oportunidade e me confiou o seu voto. Quero dizer do meu orgulho também de ser candidato de um conjunto de forças políticas que está transformando esse país. Eu tenho muito orgulho de ser candidato do PSDB, da coligação Todos por BH, e um candidato da social-democracia. Essa é a característica da minha candidatura e isso é motivo de orgulho. O segundo sentimento que me domina nesse momento é um sentimento de gratidão. Eu quero agradecer a todos que me acompanharam desde o primeiro momento dessa jornada, nos primeiros dias, e com sua palavra de incentivo, de carinho, de amizade, com sua confiança. São tantas pessoas, começando do governador Eduardo Azeredo, mas passando por muitas lideranças, passando por todos os partidos políticos, as pessoas que se envolveram na minha campanha, a minha família, minha mulher, a Cláudia, o Chiquinho, a minha mãe, meus irmãos, tantas pessoas, enfim, mas sobretudo, o meu vice, Ronaldo Vasconcelos, tem me ajudado tanto, mas sobretudo você, eleitor, tempo esgotado, que me confiou o seu voto. E eu quero o seu apoio de novo, quero agradecer a sua confiança e pedir de novo o seu apoio no dia 15 de novembro. Muito obrigado a todos vocês. Até breve. Muito obrigado. Candidato Sérgio de Castro, o senhor agora, para as considerações finais, tem 2 minutos e meio. Saudoso Ulisses Guimarães, de certa feita, afirmou o seguinte: como político, sou caçador de nuvens. Fui colhido por muitas tempestades. Também eu, na minha modéstia, digo que fui colhido por muitas tempestades. Em nome da luta que desempenhei na minha trajetória política contra as muitas tempestades que aqui venho. Em nome dessas lutas que aqui estou. A luta contra a ditadura militar,
a luta contra a opressão, a luta pelos direitos das liberdades públicas, a luta pelo livre movimento sindical, a luta pela anistia, junto com o saudoso Teotônio Vilela, quando começamos a abrir os cárceres de onde vinham os gritos das torturas, a luta pelo restabelecimento do direito democrático do povo brasileiro votar através das diretas, e tantas outras lutas. Em nome desses ideais, que eu aqui hoje estou para continuar dizendo que a administração da atual Prefeitura de Belo Horizonte, que com muito orgulho eu faço parte, vai continuar dando a essa cidade o que ela tem de mais bonito hoje, o orgulho de ser um cidadão de Belo Horizonte. O Belo Horizontino hoje se orgulha da sua cidade, ele manifesta isso a todo momento. Mas quero mais, quero dizer que o apoio generoso que a população de Belo Horizonte me deu no primeiro turno, consagrando mais de 400 mil votos, contra 200 mil do meu adversário, eu quero agradecer esse apoio. Esse apoio não foi apenas um voto, o voto seria pouco, foi uma opção política, uma opção por uma trajetória, uma opção por um afeto. E fica esse agradecimento. E para encerrar, um convite. O ano que vem, você sabe, a nossa cidade faz 100 anos. Será a festa do centenário. Eu quero convidar todos vocês para a festa do centenário. Eu quero ser o mestre de cerimônias da festa do centenário. Meu muito obrigado a todos. A Rede Globo encerra aqui o debate entre os dois candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. E eu quero cumprimentar os dois candidatos pelo alto nível desse debate. Boa noite.